Crescimento econômico e desenvolvimento econômico são dois conceitos diferentes. Muitas vezes são confundidos no dia a dia. Tanto a mídia e principalmente os discursos políticos fazem com que as pessoas acreditem que os conceitos têm a mesma aplicação na sua definição. Não. Crescimento indica produto, desenvolvimento indica qualidade de vida das pessoas. Então são coisas diferentes. Enquanto o crescimento é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, o desenvolvimento econômico é medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Então são coisas distintas. Vamos ver o que o texto nos reserva? Então temos aqui o conceito de desenvolvimento econômico e crescimento econômico, e podemos observar aqui que crescimento econômico nada mais é, conforme diz aqui o texto, de aumento da produção de bens e serviços, medido pelo PIB, Produto Interno Bruto. O desenvolvimento econômico indica qualidade de vida, medido pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Bem, nesse caso, podemos observar que o crescimento econômico ele é medido pelo PIB e quando aumenta o PIB se diz que houve um crescimento econômico. E subentende-se, claro, que esse crescimento econômico foi positivo, quando o PIB do ano atual é maior que o PIB do ano anterior. Quando o PIB do ano atual é menor que o PIB do ano anterior, então se diz que houve um crescimento econômico negativo, porque o valor do atual foi menor que o do ano anterior. E isso vai refletir também na qualidade de vida das pessoas. Então, um aumento do PIB há uma probabilidade maior de que melhore a qualidade de vida das pessoas, porque elas vão consumir mais, terão mais emprego, mais renda, enfim, então a probabilidade maior. Também o contrário, quando o PIB diminui, ele então indica uma probabilidade maior de que piorou o desenvolvimento econômico e, portanto, a qualidade de vida das pessoas piorou, porque tem menos emprego, menos renda, menos produto para consumir. Muito bem. Agora, o que é interessante é, olhando o crescimento econômico nesse cenário, com mais produção fica mais fácil perceber que a probabilidade de ter um PIB maior é muito grande. Nessa informação, a OCDE em 2020 está projetando um crescimento de 2,4%. Agora, essa informação é uma informação do dia 8 de março de 2020. Dia 8 de março foi exatamente o período em que a China apresentava 20.800 infectados. Logo depois, a Organização Mundial da Saúde iria declarar pandemia mundial, exatamente causada pelo coronavírus Covid-19, em que a produção no mundo ela ficou paralisada, girando em torno de 40%. E aqui nessa informação, o mundo estava esperando no dia 8 de março que a China então resgatasse esse processo de crescimento do PIB mundial. E o presidente Xi Jinping, quando ele assumiu com o slogan infraestrutura e tecnologia. E em termos de infraestrutura, tem feito grandes investimentos. Veja um dos exemplos que é a maior, não é a maior ferrovia, aliás, do mundo, que é entre ligando Madrid e Pequim, que agora vai até Pyongyang, na Coreia do Norte. E também a China, em termos de tecnologia, tem investimentos na 5G, né, que tem se mostrado aí como uma grande possibilidade de alteração em relação à comunicação e volume de transferência de dados. Bem, acontece que essa informação, quando diz que a China vai puxar o PIB mundial, foi também determinada porque o presidente, quando assumiu, Xi Jinping, assumiu com a meta de crescimento de 7% do PIB chinês, mas em função da pandemia, essa produção deve ser menor, né? O mundo espera que o PIB mundial caia em torno de 10%, alguns são mais pessimistas e falam em 20%,
e a China deve ter uma queda em torno de 5, aliás, de 2,5% a 5%, deve ficar o PIB chinês, né? E isso vai representar também uma possibilidade de diminuir a produção mundial. Por outro lado, é importante lembrar que para ter crescimento econômico é preciso ter mais recursos de produção. Quanto mais recursos de produção, maior o crescimento econômico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você quiser aumentar a produção, por exemplo, na sua empresa, você então contrata mais pessoas. E isso permite um aumento da produção. Pode aumentar a infraestrutura, por exemplo, o espaço físico, pode comprar uma outra empresa, por exemplo, e quando isso é colocado em termos de país, a mesma coisa. Então, se eu desejar aumentar o PIB, eu tenho que aumentar os investimentos em infraestrutura, com porto, aeroporto, aumentar mais fábricas, comprar mais tecnologia, né? Tenho que contratar mais mão de obra e então eu tenho que aumentar a quantidade de recursos de produção, né? Quais recursos de produção então estamos falando? Estamos falando exatamente dos recursos de produção que estão agrupados em três, né? Como aqui, por exemplo, o caso de recurso terra, por exemplo, recurso capital e recurso trabalho, né? No recurso terra, são os recursos naturais, podemos acompanhar aqui nessa informação o grupo de recursos naturais. Ele, como nós estamos vendo, ele é bastante diversificado. E aqui nessa imagem, um navio fazendo uma pesca de arrastão, né, aproveitando o recurso do mar. E também podemos ver aqui a hidrovia, também é um outro recurso natural, né? Tanto o rio fornece alimento, fornece água para a sobrevivência das pessoas, para a lavoura. Então é um recurso natural importante, permite o aumento do PIB. O petróleo é um outro recurso natural. Outro recurso são os minérios, né? Aqui no caso o minério de ferro, aqui o nióbio, mas existem outros recursos naturais, outros minerais, como enxofre, por exemplo. Aqui a energia do sol, né, que é muito importante também como recurso produtivo. A energia eólica, também como recurso produtivo. E a energia das marés, né? Aproveitando as marés, também pode-se gerar energia elétrica a partir desse equipamento aqui colocado na maré. E esse outro também, né? Em que a partir dele, né, esses equipamentos, aproveitando a força das marés, aqui nessa figura menor é mais fácil de observar. Aqui esse equipamento hidráulico, ele então bombeia água para uma turbina, e a turbina, girando a uma certa velocidade, ela então vai gerar energia elétrica, né? Vale a pena consultar esse portal para você ter mais informações, que realmente é um brilhante portal com essas informações, aproveitando as ondas das marés para gerar energia elétrica. Portanto, está no grupo do recurso produtivo. E aqui nós temos o aproveitamento da energia subterrânea, do vapor subterrâneo, aqui nessa região da China. E também o outro país, que é a Islândia, ela aproveita muito bem os vapores subterrâneos para gerar energia elétrica, como nós podemos ver aqui nessa imagem. É uma das usinas de vapor subterrâneo instalada na Islândia para gerar energia elétrica. Então está dentro do grupo de recurso natural. E aqui a Groenlândia, que começou a aparecer no cenário internacional, visto que uma das razões é a questão climática, fez com que boa parte do território da Groenlândia começasse a ser visível. E a Groenlândia tem uma riqueza natural, que é o urânio, tem também o nióbio, né? E ela é uma ilha pouco povoada, né? As pessoas elas vivem na região que é a terra do Papai Noel, mas que agora tem despertado interesse por causa dessa sua riqueza natural, né?
que também é a terra do chamado boi almiscarado, né? E a riqueza, que é o urânio e o nióbio, são dois recursos importantes. O urânio, principalmente para a energia nuclear, e o nióbio por causa da capacidade de ser utilizado na comunicação da tecnologia 5G para a produção de processadores, né? Porque ele esquenta muito menos que o processador de silício, né? Bom, o outro grupo de recurso produtivo é o recurso capital. E aqui nós temos uma máquina de extração mineral gigantesca. Aqui nós temos uma máquina de concretagem, né, permite então o aumento de produção de concreto. Essa máquina agrícola com essa dimensão, né, para aproveitar grandes extensões de terras, né, que são latifúndios, né, para ter uma produção muito volumosa de produto agrícola, né? E aqui na indústria automobilística uma parte robotizada, né, que permite o aumento da produção. Então esse é o recurso que está no grupo do capital, e à medida que se aumenta o volume de recurso de produção, então tem-se o aumento do PIB. Se eu desejar aumentar a produção, eu preciso aumentar o volume de recursos. Tanto eu aumento o volume de recursos naturais, então mais petróleo, mais minérios, por exemplo, mais energia solar, mais energia eólica, enfim. Eu posso aumentar também mais máquinas, que é o grupo do recurso capital, mais máquinas, mais infraestrutura, mais equipamentos. E existe o outro grupo, que é o recurso trabalho, né? Eu tenho nesse grupo trabalho a mão de obra, que é a mão de obra qualificada, mão de obra especializada e mão de obra não especializada, né? Muito bem. A mão de obra especializada ela tem que ter um certo conhecimento, tem que ter uma diplomação para poder trabalhar, né? O motorista, por exemplo, tem que ter habilitação, então é uma mão de obra especializada, né? Um médico, um dentista, um pedreiro lá que tem uma certificação, enfim. E quem não tem nenhuma certificação, nenhum conhecimento, é a mão de obra não especializada, né? Que é aquela mão de obra para fazer serviços gerais. Muito bem. Vale a pena reforçar aqui o recurso de produção, que é o capital, né? Que nesse recurso tem um elemento importante que é o conhecimento. Então, o conhecimento que tem condição de gerar mais produção, né? Por exemplo, o conhecimento de um médico, de um dentista, de um professor, né? Então, o conhecimento que hoje é visto, por exemplo, na patente da Apple, né? A patente da Apple, ela não tem não tem preocupação, aliás, em produzir o seu telefone. Ela já deixa isso para outras pessoas fazerem. A preocupação dela é ter a patente do seu sistema operacional, né? E isso é importante porque é um recurso de capital que gera riqueza, gera também aumento do PIB. Muito bem. Agora, o que nós temos percebido é que existe um conflito entre o volume de recursos para a produção e, do outro lado, a necessidade de consumir das pessoas, né? A necessidade de consumir das pessoas tem sido cada vez mais galopante, quer seja pelo aumento no número de pessoas, afinal de contas nós temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, né? Precisa comer, né? E você então precisa extrair recursos, mais consumo de energia elétrica, mais consumo de recursos naturais como petróleo, energia eólica, mais peixe, mais arroz, mais roupa, né? Mais capital, então, portanto, mais máquinas, equipamentos, mais aprendizado, mais pesquisa, que é o conhecimento, mais mão de obra, né? Enfim, esses recursos de produção que nós falamos, eles são escassos, ou pelo menos eles estão terminando em menor número, né? E do outro lado, a necessidade ela é sempre crescente. As pessoas todos os dias estão com fome, né? Então há uma disparidade. Os recursos de produção eles são escassos e as necessidades das pessoas são ilimitadas. Então a sociedade vive esse conflito. Recursos escassos
necessidades ilimitadas. Portanto, vive o dilema da escassez. E é preciso, então, ocorrer um investimento sempre crescente, né, na renovação de recursos de produção e, do outro lado, uma educação também maior das pessoas para que faça uso mais consciente dos recursos de produção, né? Então, portanto, vimos a diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento. Crescimento é o PIB, desenvolvimento é o IDH, e o conflito, que é a teoria da escassez entre os recursos de produção escassos e as necessidades ilimitadas.